parceiro, o papo é um só. Se nenhum clube brasileiro brocar o Super Mundial de Clubes agora em 2025, se isso aqui acontecer em 2029, esquece, tá, papai? Se a gente tiver o tal do nananana em solo brasileiro, irmão... acaba tudo, tá? Nem precisa ter o torneio. CBF acaba de anunciar que o Brasil é candidato a receber a Copa do Mundo de Clubes em 2029. Pra quem não tá muito ligado, e se o Carequinha, presidente da FIFA, der a louca nele e ele quiser mudar tudo, todo ano pré-Copa do Mundo de seleções, teremos a Copa do Mundo de clubes. E aqui eu vejo com uma grande possibilidade disso daqui acontecer e disso daqui ser real, rapaziada. Não vou falar que é só o futebol brasileiro, mas quem tá dando uma grande contribuição em termos de marketing, engajamento, divulgação, repercussão, porra, é muitos clubes brasileiros. Não vou só fechar na gente, vou fechar tipo futebol sul-americano, futebol africano, futebol asiático, até o futebol norte-americano com os times lá da MLS, tá reunindo a torcida do pessoal lá. Tirando a Europa eles estavam cagando, agora que estão se interessando. Ah, quem é que joga naquele Botafogo que ganhou do PSG que tá repercutindo lá? Eles descobriram agora, depois, ou um pouquinho antes da vitória do Flamengo contra o Chelsea, Felipe Luiz era técnico dos caras. É outro mundo que eles vivem. Não temos uma divulgação do nosso produto, pessoal lá fora. E aí quando você para pra assistir o Boca Juniors, que a torcida do Boca Juniors fez contra o Bayern de Munique, não sei se vocês acompanharam, cara, foi um show à parte. O que a torcida de Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo tá fazendo é um show à parte, é uma parada muito diferente. Pra não fechar aqui só nos clubes brasileiros, o que a torcida do Urawa Reds, acho que é assim que se fala, fez contra a Inter de Milão, um absurdo, rapaziada, um show à parte. Isso torna muito grande qualquer outro confronto. O pessoal vê que aquilo ali tem importância, tem uma divulgação, tem engajamento em rede social. Todos os outros continentes, fora um pouco ali a Europa, estão fazendo esse Mundial de Clubes girar. E aí, por que eu acho que o Carequinha, presidente da FIFA, ele pode sim optar aqui pelo Brasil, sendo a sede da Copa do Mundo de Clubes lá em 2029. Tá mais sendo comentado, pô, mano, olha a importância que tá dando pra essa competição, os estádios estão todos vazios. Irmão, de longe, essa daqui seria a última preocupação se os jogos fossem aqui no Brasil. Mano, o povo brasileiro ia abraçar uma Mamelodi Sundowns versus, sei lá, qualquer outro time aleatório que tá participando do Mundial de Clubes. Mano, ia lotar 20, 25, 30 mil, dependendo muito também do preço do ingresso. O poder aquisitivo do brasileiro tem que estar condizente ali com o preço do ingresso. Mas, cara, a competição ia ser muito bem abraçada, ia ter um hype absurdo, ia ser muito comentado. Os horários aqui, eu acho que seria um pouco mais compatível com a transmissão na Europa, porque nos Estados Unidos, mano, tem vezes que o jogo tá passando de noite lá nos Estados... Aqui é foda, nos Estados Unidos parece que nunca tá de noite, todo jogo tá sol. Mas jogo que tá passando aqui de noite, na Europa já é madrugada, 5, 6 da manhã. Complicado, não dá pros caras assistirem e acompanharem. Mas é aquilo, outros países vão se candidatar. Eu vi que a Espanha também tinha se candidatar. Vamos fechar um acordo aqui. Qualquer outro país que sediar essa parada aqui vai ser melhor que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, mano, dá 2 relâmpagos lá, os caras querem parar a porra do jogo. Não dá. Se a gente for ver aqui, ó, o presidente galã da CBF já até colocou aqui, ó, Samir Chawad e CBF querem reestruturar o calendário do futebol brasileiro. A CBF está falando diariamente sobre o tema do calendário e quer encontrar uma opção que refresque o calendário e que atenda aos detentores dos direitos de televisão. Eles querem que o Brasileirão ganhe um respiro para conseguir proporcionar... Mano, eu acho que ele já tá até sabendo de alguma coisa, tá? Ele tá querendo já projetar o calendário do futebol brasileiro, que em 2029 a parada se encaixe certinha, porque a competição vai ser feita aqui. Eu acho que é isso, tá? Como estamos vendo no Super Mundial. Cara, esse Mundial de Clubes aqui... E só veio para trazer coisa boa. Veio para mostrar pra gente que o nosso produto interno, jogo, campo e bola, não é tão ruim. Os times conseguem bater de frente com vários e vários times de outros continentes, principalmente da Europa. A parte da arbitragem, mano, quando a gente vê a arbitragem e os caras ali da CONCACAF, de qualquer outra, mano, a gente começa a falar que o Wilton Pereira Sampaio é gênio da arbitragem. Se a gente for ver, ó, a CBF manifesta interesse em sediar a próxima Copa do Mundo de Clubes. O presidente da CBF encontrou com o presidente Gian Infantini e manifestou o interesse em receber a próxima disputa do Mundial de Clubes, prevista para daqui 4 anos. A ideia da CBF é aproveitar a estrutura da Copa do Mundo feminina para o Mundial de Clubes. Conta a favor a pré-candidatura
cultura brasileira também a boa presença e o enorme engajamento de torcedores vindo de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. É o que eu falei, cara. A América do Sul aqui, não só os times brasileiros, mas que tá fazendo a engrenagem girar desse Super Mundial. Se fosse contar só ali com os europeus, mano, ia ser um flop absurdo. É muito da hora isso daqui, porque o futebol brasileiro ele tá sendo vendido de uma forma, daí já pode proporcionar em, sei lá, transmissão para outros países aí que não seria tão comum. O Campeonato Brasileiro pouco é comercializado em outros países. Até, mano, ter os times brasileiros a gente pensa que é pouca coisa. Ter a Liga Brasileira nos joguinhos, FIFA, PES, sei lá quais outros que tem aí. Eu lembro que o Cristiano Ronaldo tinha lançado um joguinho aí de videogame também, acho que é UFL. Mano, é uma visibilidade surreal. Teve um cara que jogava no Seattle Sounders, um tal de Kent, atacante, que eu jogava com ele lá no FIFA 2019 e eu conhecia ele só por causa da cartinha, o inglês. Você vê, é uma visibilidade muito grande que se dá pro clube, pra marca do clube e também pros jogadores. Toda vez que vai saindo uma cartinha, pô, esse cara aqui é bom. Muitas vezes ele joga muito mais no videogame que na vida real, mas é o marketing do teu jogador. Muita gente já conhece, gera um hype. Eu acho que muita coisa é positiva daqui pra frente pro futebol brasileiro. Tanto em, pô, a CBF resolver investir na arbitragem, campo, para proporcionar também uma boa qualidade de jogo. Se eles quiserem comercializar o produto futebol brasileiro pro exterior, não tem que investir nisso, regularizar, meter todo mundo ali um tapetinho. Sou palmeirense, mas pô, a gente sabe, aquela parada do sintético não é a melhor maneira possível. Tem show toda hora, mas mano, mete a porra da grama, sabe? Tem que ter uma padronização, tem que ter uma boa qualidade de jogo, iluminação. Muitas vezes isso daí, mano, você senta pra assistir o jogo, tá escuro, tá uma imagem, você já fica, caralho, que jogo bosta. Convenhamos, eu pelo menos sou dessa forma, rapaziada. Quem tá explicando muito bem aqui, ó, o Vitor Sérgio Rodrigues, ele fez um vídeo aqui na rede social da TNT Sports. Vamos ver direitinho, que ele consegue explicar tudo melhor do que eu. Vamos ver? Pra gente falar sobre o interesse da CBF em ser sede do Brasil, ser sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque é o tema que a gente vai falar neste vídeo. O presidente da CBF, Samir Childe, se encontrou com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, nesta sexta-feira, e entre outros assuntos, ele também se apresentando como novo presidente da CBF para o presidente da FIFA, ele externou o desejo de o Brasil ser sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. Segundo pessoas com quem eu conversei no entorno da CBF, o presidente da CBF está encantado com toda a atmosfera do Mundial de Clubes da FIFA, né, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ele está lá nos Estados Unidos acompanhando os clubes brasileiros, ficou muito motivado com o Brasil podendo receber essa competição. Ainda mais considerando que, se não é o mais, o Brasil, no mínimo, é um dos países que mais liga, que mais se importa, que mais dá valor a competições como a Copa do Mundo de Clubes, como os Mundiais de Clubes. É porque se a gente for ver da América do Sul, tem o quê? Tem os brasileiros e os dois da Argentina, River e Boca. Aí eu não sei como repercute seriamente lá na África, lá pro Mamelodi Sundowns, lá no Japão pro Urawa Reds. No México o pessoal tem uma paixão muito grande, tem o Pachuca, mas é um time só. Mano, o Brasil tem 4, mano. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Cara, é muito engajamento. Time grandes aqui do Brasil. Lógico que vai repercutir qualquer jogo, e ainda mais que vai repercutir a atuação positiva, cara, o nível positivo do futebol brasileiro lá. Então, por isso, o presidente da CBF externou para o presidente da FIFA que o Brasil deseja ser sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. Segundo o Samir Childe falou, e está publicado no site da CBF, o presidente da FIFA ficou feliz com a possibilidade. E aí o Brasil poderia ter, 15 anos depois da Copa do Mundo de 2014, um outro evento de futebol masculino. Pô, já podia fazer um bem bolado, hein? Traz a Copa de novo pro Brasil pra gente tentar ganhar em casa, cara. Momento de Copa do Mundo no seu país é um absurdo. Eu lembro, assim, de muita coisa de 2014. Tem que trazer a terceira Copa aí. A gente tem que ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo no Brasil, pô. Na pegada da Copa do Mundo de 2014. Por que eu falei do futebol masculino? Porque em 2027 o Brasil vai sediar a Copa do Mundo
de seleções femininas. Então, ou seja, a Copa do Mundo Feminina de Seleções em 2027 será no Brasil, e isso, inclusive, é considerado um trunfo pela CBF para o Brasil apresentar para a FIFA. 2 anos antes da Copa do Mundo de Clubes de 29, o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo do mesmo formato, também com 32 seleções, em 8 grupos de 4, que vai ser a Copa do Mundo Feminino. Outro ponto, o Brasil ainda tem, como legado da Copa do Mundo de 2014, bons estádios que sediaram a competição 11 anos atrás e que ainda poderiam ser utilizados, ou seja, num mundo ideal. A gente sabe que no Brasil as coisas mudam rapidamente, mas no mundo ideal o Brasil não ia precisar construir nenhum estádio, nem para sediar a Copa do Mundo de 27, como está no plano de candidatura do Brasil, nem para sediar a Copa do Mundo Feminina de 27, nem para sediar a Copa do Mundo de Clubes de 29. Não só construir, como dar também devido uso, né? Usar, enfim, lá o Mané Garrincha, que às vezes é só jogo alugado, a Arena de Manaus, que teve uma época que o gramado tava virando um matagal, rapaziada. Absurdo. Várias arenas entraram em desuso depois da Copa do Mundo. Essa é a informação, e aí eu trago algumas informações adicionais. Dentro de pessoas próximas do entorno da CBF, entendem que a candidatura do Brasil pode ser muito forte, mas que teria também fortes concorrentes. Em especial, possíveis 2 candidaturas. A primeira, uma candidatura da Espanha, eventualmente junto com Portugal e Marrocos. E por quê? Porque a Espanha, Portugal e Marrocos, além de um jogo no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, mas 95% da Copa do Mundo de 2030 será na Espanha, em Portugal e Marrocos. E aí esses países, ou a Espanha sozinha, ou a Espanha mais Portugal, ou a Espanha mais Portugal mais Marrocos, poderiam pedir para ser sede da Copa do Mundo de Clubes de 29 como evento teste para a Copa do Mundo de 2030. Ao contrário do que acontecia na Copa das Confederações, que era obrigatório a Copa das Confederações acontecer no mesmo país que sediaria a Copa no ano seguinte, não há essa obrigatoriedade na Copa do Mundo de Clubes. Não tem. É um desejo da FIFA que aconteça, é uma preferência da FIFA que aconteça, como está acontecendo agora. Estados Unidos sediando a Copa do Mundo de Clubes e no ano que vem, em 2026, vai sediar a Copa do Mundo de Seleções. É uma preferência da FIFA que aconteça, mas isso não é obrigatório. Então, cara, mas eu acho que o Brasil tem muita força. Esses dias aí eu vi o presidente da La Liga, o cara falando que ia fazer de tudo para que não existisse mais esse super mundial de clubes. Ou se o cara que gere é presidente como se fosse aqui da CBF, manifestou esse desejo de fazer de tudo para que nos próximos anos não se tenha um mundial de clubes, eu acho que Espanha a gente pode contar bem fora desse baralho. Se houver uma candidatura de Espanha, Portugal, Marrocos, os 3 ou 2 desses, é uma candidatura que nasce forte por conta dessa preferência da FIFA de usar a Copa do Mundo de Clubes como evento teste. E a outra forte possível candidatura seria da Arábia Saudita. Dentro da CBF, dentro das pessoas com quem conversei, há o entendimento que a Arábia Saudita é uma grande parceira atual da FIFA e um país que quer sediar muitos eventos esportivos e tem sediado muitos eventos esportivos. E que teria o interesse de sediar a Copa do Mundo de Clubes tanto em 2029 quanto em 2033. Por quê? Aí é foda, se os caras entrarem com dinheiro, aí moiou pra nós. Porque a Arábia Saudita vai ser sede da Copa do Mundo de Seleções em 2034. Então, assim, a Arábia Saudita iria querer receber tanto a Copa do Mundo de Clubes de 2029 quanto a Copa do Mundo de Clubes de 2033, e aí já seria uma candidatura muito forte também. Tem uma questão da Arábia Saudita. A Arábia Saudita não pode sediar nem a Copa do Mundo de Seleções, nem a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, por conta do calor extremo na região. Vale lembrar, a Copa do Mundo do Catar, em 2022, saiu do meio do ano, junho e julho, para dezembro, por conta das fortíssimas temperaturas naquela região, na região do Oriente Médio. Então, isso seria mais uma questão para a FIFA lidar, uma Copa do Mundo de Clubes que ainda enfrenta algumas resistências na Europa. Você imagina se a Copa do Mundo de Clubes, a segunda edição ou a terceira edição,
obriga que você mude a Copa do Mundo de Clubes do meio do ano para o fim do ano. É um tema bem sensível para a FIFA lidar. Mas, tipo, fim do ano, como encaixaria os times europeus? Porque eles estão no meio das competições, eles param ali muitas vezes semana do Natal, Ano Novo, às vezes nem isso, que a Premier League tem aquela sequência absurda de jogos, novo aquele Boxing Day, que é um monte de jogo de uma vez. Acho que pra final de ano não tem calendário nenhum. Mano, dessas aqui, de longe, a melhor opção é a gente aqui, é o Brasa, carequinha. Traz essa porra pra nós. Mas é esse o cenário. A CBF tem interesse em sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029, mas ainda é uma ideia muito inicial, muito começando. Hoje não passa de um desejo, mas todo tipo de candidatura começa com o primeiro passo, e esse primeiro passo foi dado pelo presidente da CBF, conversando e externando esse desejo para o Gianni Infantino. É isso aí, Vitor Sérgio Rodrigues trazendo todas as informações. Pô, pelo que ele trouxe aqui, pô, eu já começo a sonhar, hein, rapaziada? Já começo a sonhar com nananana aqui no Brasa. Na Europa, eles não gostam muito da competição, tirar as férias, essa parada toda de calendário. Cara, só se encaixa pra gente aqui. Mas o básico, Gian Infantini. Deixa aqui nos comentários, rapaziada. Curtiriam? Seria muito foda esse Super Mundial de Clubes aqui no Brasil? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der vou estar respondendo aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.